Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Check-in Podcast, tudo que você precisa saber sobre migração. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Hoje o nosso convidado é o Júlio Silva, ele trabalha com financiamento imobiliário. Muito obrigado, Júlio, pela sua presença. Eu que agradeço. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thaisa, pelo convite. Eu sou o Júlio Silva, né? Eu trabalho com financiamento imobiliário há 20 anos, aqui nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, né? Comecei minha carreira em 2002, mas antes de ser um loan officer, né? Eu sou casado com a minha esposa, a doutora Letícia. Nós temos 2 filhinhos, o Max e a Júlia, 2 bebês, né? Um de 2 aninhos e uma de 3, vai fazer 4 meses amanhã, né? Então, eu já moro nos Estados Unidos há 29 anos, né? Então, eu vim daquela imigração raiz lá de trás, né? Lá quando não tinha iPhone, não tinha... A gente ligava pro Brasil aqueles cartãozinhos pré-pago, né? Alugava fita VHS para assistir o Fantástico de 2 meses atrás, na única lojinha brasileira que tinha na cidade na época. Então, minha família migrou para os Estados Unidos na década de 80, né? Meus irmãos mais velhos vieram primeiro, né? E eu vim por último, em 95, né? Eu cheguei nos Estados Unidos menino, tinha 12, 13 anos de idade. E sou de BH, natural de Belo Horizonte, né? Minha esposa é do Espírito Santo. E aí cresci aqui, basicamente, nos Estados Unidos. Morei 20 anos no norte dos Estados Unidos, em Massachusetts, né? E tem 10 anos que eu moro na Flórida, né? E eu, né, falando da minha profissão, eu comecei na minha carreira em 2002. Lá no início, quando, né, se tinha pouco assunto de financiamento, né, não era tão popular, não tinha muita informação. E comecei minha carreira lá e estou até hoje aqui, né? Então a gente tem esses bons 20 anos aí de mercado, né? E trabalhando bastante aqui com nossa comunidade, né? Qualquer parte dos Estados Unidos, né? Então tá muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que coisa boa. Júlia, a gente sempre começa com curiosidades, né? Como que você despertou para trabalhar com financiamento imobiliário? Como é esse começo de carreira para quem quer? Quais são os requisitos? O que precisa estudar? Quais são as licenças? Fala para o pessoal aí como entrar nesse mercado. Muito bom. Boa, gostei da sua pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso num podcast. Muito boa, gostei. Então, eu comecei a trabalhar em 2002. Um líder de jovens da igreja que eu frequentava tinha acabado de comprar uma casa. E na época, né, eu tinha 20 anos de idade e tal, e eu tava assim, né, o que eu vou fazer da vida e tal. Eu trabalhava num lugar, não estava muito satisfeito. E aí um dia ele falou, Júlio, poxa, por que você não fala conversar com esse pessoal? Acabei de comprar uma casa, é um escritório de financiamento imobiliário lá em Boston, e eles estão contratando, né? E você, pelo seu perfil, né, você, né, lida bem com as coisas e tal, acho que pode dar certo. Eu fiz uma entrevista. E entrei, né, para esse banco, né, esse era um broker, na verdade, lá em Boston, né, e foi onde eu tive minha primeira experiência. Não sabia nada, não entendia, não tinha nem ideia do que eu estava fazendo, o que era, né, financiamento imobiliário, mortgage aqui nos Estados Unidos, e eu entrei para ser assistente de uma processadora. A processadora é a pessoa que pega o empréstimo, né, depois que tem um contrato assinado, né, o comprador vai lá, faz uma oferta, ele assina um contrato, e esse financiamento ele entra para iniciar o processo dele até o fechamento, né? Então a processadora é a pessoa que pega aquele processo, né, depois do contrato assinado e vai, né, processar ele junto ao banco, né? Providenciar a documentação necessária e tal. E aí eu entrei para ser assessor, né, um assistente de uma processadora. E eu lembro que no meu primeiro dia eu cheguei, né, 8 horas da manhã no escritório e tal. A minha manager, né, era uma chinesa, chamava Rose Home, né? E ela colocou uma pilha de processos assim na minha frente. Naquela época, 2002, era tudo papel, não tinha nada digital, nada digitalizado. As pastas, né, de arquivo de cliente eram assim, dessa grossura, né, lotado de extrato bancário, de imposto de renda, né, toda aquela informação. E ela colocou assim, uma pilha assim na minha frente e falou, olha, quero que você leia aqui o que o banco está pedindo de cada processo desse, separa, coloca o que o banco está pedindo de um lado e o que o banco não estiver pedindo, coloca do outro lado. E aí eles estavam assim, todo enrolados, atolados de processos. E eu comecei assim, debaixo desse fogo, né, né, já assim, vai aprendendo fazendo, né, learn as you go, né. E naquela época não precisava de ter licença, né, para trabalhar no mercado, no ramo de financiamento imobiliário, né, 2002.
E eu tive uma experiência um dia que eu estava, né, trabalhando no escritório, eu lembro, eu ganhava $8 a hora, ganhava $320 por semana, tá? E aí a minha gerente, ela chegou para mim e falou, Júlio, hoje vai ter uma reunião dos vendedores, dos agentes de financiamento. Você gostaria de participar para você ver como é que é e tal? Eu falei, olha, eu trabalho até às 6, falei, fico mais uma horinha, a reunião começava às 7 horas da noite, era o dia que ela entregava os cheques das comissões, né, para os vendedores e tal. E aí eu falei, beleza, claro, com certeza, né, eu vou ficar. E aí eu fiquei naquela reunião e aí eu vi, eu não esqueço, me marcou, né, aquele dia, porque eu vi ela entregando um cheque de uma comissão de $5.200 para um rapaz chinesinho também. Ele tinha 27 anos, ele era 5, 6 anos mais velho do que eu. De $5.200, Benny Huang, não esqueço o nome dele, Benny Huang. Eu falei, meu Deus do céu, eu ganho $300 por semana, esse cara ganhou 5 mil num cheque, esse dinheiro existe, assim, como assim, nesse tanto de dinheiro numa transação que ele fez? E eu fiquei impressionado com aquilo, falei, caramba, né, será que eu tenho, né, condições de entrar nesse mercado e tal? Eu fui conversar com a minha gerente, falei, olha, será que eu posso me tornar um vendedor também? Ela falou, olha, eu não vou te liberar no seu full time, você vai continuar trabalhando porque a gente precisa de ajuda e tal, mas eu faço um cartãozinho para você de consultor de financiamento, mortgage consultant, e você vai bater porta, vai conversar com as pessoas depois do horário. E foi exatamente o que aconteceu. Ela fez um cartãozinho para mim. Impulsionado pelo cheque. Impulsionado, porque eu era menino novo, eu cresci assim, né, de família humilde, nunca... Né? Eu faria trabalho o mesmo, Júlio. desde os meus 13, 14 anos, né? Pagando aluguel, né? Vida, aquilo que eu falei, imigrante raiz ali, né? Aquela imigração toda que, né, o pessoal vem para poder, né, vencer na vida. E a gente, né? Eu falei, poxa, isso é uma oportunidade, né? Que Deus está colocando na minha frente ali e tal. E eu peguei aquilo ali e falei, não, deixa eu, acho que se ele pode, eu também posso, né? E foi isso, meu início de carreira foi isso, foi uma oportunidade, né, que, olha, parece que o seu perfil, vai lá ver se encaixa e tal, e eu tive essa oportunidade, eu vi essa situação, né, essa possibilidade, eu falei, poxa, se ele consegue, eu também consigo, e eu fiz isso. Por 9 meses eu trabalhava meu horário full time, ganhando $8 a hora, tá? E depois das 6 eu ia sair para distribuir cartão. Ia nas lojinhas brasileiras que tinha, ia nas igrejas, ia depois do culto e tal, aquela coisa. Ia conversando com as pessoas. Eu falava, olha, quer comprar uma casa? Eu faço financiamento. Me liga, vou te ajudar. E quanto tempo entre você virar um consultant, né, que você comentou, para você de fato tirar a sua licença e virar loan officer? Então, até a crise de 2008, tá, do mercado imobiliário, o crash, você não precisava ter licença para virar loan officer. Isso foi a partir de 2010, quando teve a mudança na regulação nos Estados Unidos, por causa, né, da quebra do mercado imobiliário, eles mudaram, né, regulamentaram toda a indústria e agora você precisa ter licença e tal para poder fazer. Mas no meu início lá não precisava ter licença, né? E aí eu comecei dessa forma, comecei batendo porta e tal. Meu primeiro cliente, eu lembro que ele falou, olha, eu quero, como é que faz? O que eu faço agora, né? Falei, vamos lá. Eu sentei com ele, me dá uma listinha de documentos, coletei tudo, cheguei no escritório no outro dia com uma pilha de papel, você falou, olha, faço cópia de tudo, depois devolve ao cliente, eu vou te ensinar. E aí eu comecei, entendeu? Você disse que está aqui há 28 anos? 29 anos, 29 anos. Isso, vai fazer 30. Dezembro desse ano faz 30 anos. Você já viu muita gente chegar, muita gente se estabelecer, sim, mas também muitas pessoas irem embora. Sim, claro. Na sua opinião, o que define o sucesso de uma pessoa aqui nos Estados Unidos, de um imigrante? O que faz, de fato, alguns darem certo e outros não darem certo? Na sua opinião, não existe não é uma resposta objetiva, é uma resposta subjetiva. Olha, eu acho que assim, né? Eu acho que qual que é o objetivo, né? O que as pessoas buscam, né? Muita gente... Profissionalmente falando. Então, eu acho que assim, uma vez que você se estabelece profissionalmente nos Estados Unidos, acho que é um dos melhores lugares do mundo, né? Para você poder crescer, para você poder prosperar e você poder conquistar as coisas, né? Porque aqui não tem aquela excepção de pessoas, né? Não tem aquela... eu posso comer nesse restaurante, o outro fulano não pode. Não, todo mundo aqui é igualdade, né? Eu acho que se você busca um sucesso, né, um sucesso financeiro, né, e você trabalha duro, você é honesto, é dedicado, você vai, né, acho que alcançando cada dia mais, né, o seu sucesso, dependendo, cada um pode ter uma definição diferente de sucesso, mas acho que os Estados Unidos ele recompensa quem se dedica,
Não importa a sua profissão. Se você vende bala, ou você vende seguros, ou vende real estate, se você trabalha duro, você é honesto e entrega, né, valor para as pessoas a quem você está servindo, eu acho que os Estados Unidos ele te recompensa por isso, entendeu? Então, é isso. Eu acho que dependendo do que a pessoa está buscando, né? Porque, como você falou, a gente vê muita gente que às vezes vem, se frustra, vai embora, ou gente que vem, começa do nada e cresce, né? E tem existe esse crescimento. Tempo, né? Exato, existe tem um tempo para dar certo. Sim. Não é, as coisas elas não acontecem do dia para a noite. Exato, né? Às vezes a pessoa vê, né, uma certa pessoa numa posição, fala, poxa, eu quero estar ali, mas não sabe o tanto que aquela pessoa já sofreu, já passou, tantos nãos que teve para poder ter um sim, né? Então, até na nossa própria carreira, né? Tipo, a gente né, tem um certo sucesso, um certo resultado, mas foram muitos anos ali de nãos, né, de umas porradas, né, que a gente toma no mercado, né, de trabalho. Então, é isso. Mas eu acho que é persistência, não desistir, porque os Estados Unidos, assim, ele é um país que ele te recompensa por você, né? Ele te impulsiona. Te impulsiona, né? ele te dá as ferramentas para você poder, né, alcançar prosperidade, obter sucesso, né? E a gente falando de real estate, né, de mercado imobiliário, que é o que a gente trabalha, né? O Rodrigo também trabalha nisso. É um dos maiores métodos ou dos maiores, como é que eu falo a palavra, veículos para as pessoas alcançarem riqueza ou criarem riqueza nos Estados Unidos, criarem patrimônio, né? Os milionários americanos, grande parte, né, alcançaram sucesso e geraram riqueza através do mercado imobiliário, né? Então, eu acho que assim, né, a gente vem de uma comunidade imigrante. Eu morei 20 anos, né, em Boston, onde a comunidade é super antiga, e a gente tem pessoas assim de todos os níveis, né, com faculdade, sem faculdade, e pessoas, né, com pouca educação, muita educação e sucesso, né, na área que trabalha. A minha irmã, meu cunhado é um exemplo. Eles, né, não têm educação formal nenhuma, mas montaram uma empresa de limpeza e super sucesso, super bem-sucedidos, bastante patrimônio, através de limpando casa, né? 30 anos fazendo isso, né? Então, eu acho que aqui é um país que ele é muito democrático, ele recompensa quem né, se dedica e batalha. O seu público, na maioria, são brasileiros? Maioria brasileiros. A gente hoje, né, atende uma média de 120, 150 pessoas por mês, e maioria, 90% E brasileiros que são residentes aqui ou pessoas que fazem por investimento? Os dois. Sim. Os dois. Né? Tanto mercado interno, pessoas que já moram aqui, né, estão querendo comprar uma propriedade ou fazer um investimento, ou estrangeiros, pessoas que estão ainda fora dos Estados Unidos. Porque hoje, né, o mercado estrangeiro, pessoas que estão investindo nos Estados Unidos, cresceu muito, né? Então, a gente tem, né, tido essa grande procura dessas pessoas de fora também. Mas Brasil, porque a gente fala português, a equipe fala português, sim. Então acaba que fica confortável, né? A pessoa quer lidar com, sim, situações de dinheiro, todas, de finanças, na língua que ele entende. Todas as profissões, né? dentista, o pessoal procura brasileiro e outras mais. Ô, Júlio, então o seu trabalho basicamente é conseguir uma aprovação junto a um banco para um cliente que quer comprar um imóvel financiado. Ele vai ter o valor de uma entrada e você tem o seu próprio banco, você tem vários bancos cadastrados dentro da sua empresa. Como que funciona isso? Queria que você falasse um pouco de forma geral, quais são os documentos necessários para a pessoa conseguir uma aprovação, se tem custo para ela conseguir ou não, por que é importante ela conseguir a famosa carta de pré-aprovação junto a um loan officer. Eu falo assim, a gente é o facilitador, né? O meu trabalho é ajudar você a obter o financiamento que você precisa, que você qualifica para a casa que você deseja comprar, né? E tudo começa com um processo, com um planejamento, com uma ideia, com o primeiro passo. Muita gente diz, mas é difícil, eu não sei se eu qualifico, não sei se eu posso, não tenho dinheiro, não tenho crédito. E tudo isso é mito, tudo isso né? Às vezes a pessoa escuta histórias de outras pessoas e às vezes isso, né, gera um medo e a pessoa não toma aquele primeiro passo para poder ver o que precisa ser feito, né? A gente trabalha com muita gente que
é um planejamento. A gente conversa uma primeira vez, às vezes fica 1 ano, 2 anos fazendo aquele planejamento, trabalhando no crédito, na renda da pessoa, e a gente vai ver, né, quais são as opções, né, o que tem de disponível, quais são as possibilidades, porque todo mundo começa conversando com a gente, olha, Júlio, eu tenho uma história, eu tenho uma situação assim, aconteceu isso comigo, minha situação agora está assim, assim, assado, né? Então, a gente vai ouvir a história da pessoa e vai ver qual possibilidade, qual tipo de financiamento que ela pode se enquadrar, porque nós temos várias possibilidades, né? Uma coisa, tem um termo na nossa indústria que fala credit availability, né? Disponibilidade de crédito, e está muito alta hoje. Por quê? Porque existem várias formas de uma pessoa comprar uma casa. Não é só uma forma, né? Então, a gente vai ver, né, qual que é o cenário, qual que é a situação. Mas, em tese, básico, né, a gente tem que documentar 2 anos de histórico de trabalho da pessoa, tá? Se ela é autônoma, tem empresa própria, ou se ela trabalha para alguma empresa, a gente precisa de um histórico de 2 anos. Júlio, minha filha começou a trabalhar, ela tem 19 anos, ela só tem 1 ano de emprego. Ela vai ter que aguardar, né, ela completar os 2 anos de histórico para poder fazer. Agora, Júlio, eu acabei de formar a faculdade de enfermagem, eu tenho 6 meses de trabalho, eu qualifico? A gente consegue usar o histórico, né, da faculdade, como foi um trabalho técnico, né, de escola de enfermagem, como o histórico de trabalho da pessoa ali. Então, tem casos e casos, né? Por isso que eu falo, cada pessoa tem uma situação diferente. Mas, basicamente, a gente quer documentar 2 anos de histórico da pessoa. Onde que ela trabalhou, onde que ela morou e qual é a renda dela, como que ela faz dinheiro hoje. Eu ganho dinheiro porque eu sou funcionário da Coca-Cola, eu ganho $100 mil por ano e aqui está meu salário e tal. X. Esse é o tipo de um perfil de cliente. Eu sou empresário, eu tenho uma empresa de pintura e minha empresa gera 500 mil, 1 milhão por ano, só que eu só declaro $30 mil no meu imposto. Esse é um tipo de cenário, entendeu? Então, assim, a gente vai ver quais são as opções, porque a gente tem tipo de financiamento para pessoa que tem como comprovar renda, pessoa que não tem como comprovar renda, como eu, né, falei hoje na nossa reunião mais cedo. Então, nós temos várias possibilidades. Eu tenho muitos clientes que são empresários, né? Júlio, eu quero comprar uma casa de 1 milhão e 400, só que eu não tenho imposto de renda, não declarei minha renda toda, então a gente faz o financiamento alternativo para essa pessoa, sem mostrar imposto de renda. Nós temos clientes que não têm Social Security ainda, né? Eles têm só ITIN, comunidade brasileira, a pessoa está aqui há 25 anos, não conseguiu mudar o status dela ainda, né? Legalizar o status, ela tem só um ITIN number, porém a pessoa tem empresa, a pessoa paga imposto, a pessoa tem dinheiro guardado, né? Nossos clientes que têm ITIN number são super qualificados, né? E a gente consegue fazer um financiamento para quem tem só o ITIN number, não precisa de visto, de green card nem nada, com 10% de entrada, né? Imagina isso. Então, os Estados Unidos é o único país, né? Eu vi outro dia um post comparando os Estados Unidos com outros países. É o único país no mundo que você consegue comprar casa, consegue abrir empresa, contratar funcionários, ter seguros, financiar carros, financiar imóveis, basicamente ficar rico, né? E você ainda não ter seus documentos, né? Então, outros países, jamais você ia conseguir fazer isso, comprar uma casa, fazendo aquilo, sem ter os documentos ainda, né, do país, né? Então, os Estados Unidos, ele é um país que ele habilita as pessoas, né, dá essa possibilidade das pessoas, né, alcançar esse sonho americano, né, de ter casa própria, de tudo, e ainda, né, tendo somente um ITIN number, né? Então, por isso que eu falei, a gente tem esse produto de financiamento imobiliário, que é o ITIN number, né, que é um financiamento para ITIN number, que a gente consegue ajudar várias famílias nesse programa de financiamento. Perfeito. Júlio, 2 coisas que eu queria desmistificar. Uhum. A primeira delas, então, se a pessoa não tem um imposto alto, não significa que ela não conseguiria comprar o imóvel. Exato. Né? Nós temos 2 mundos de financiamentos. Quando a gente fala sobre financiamento imobiliário, pessoal, eu só faço isso, eu só trabalho com financiamento imobiliário. Então, eu sou bom no que eu faço, que eu só faço isso. Às vezes o cliente pergunta, Júlio, você abre empresa? Eu falei, não. Júlio, você faz seguro? Eu, não. Você me mostra uma casa? Eu falei, não. Né? Cada um no seu quadrado. Né? Então, com muita propriedade, né? A gente conversa, a gente fala sobre isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso, é conversar com nossos clientes, trabalhar com nossos corretores, né? Dar conhecimento, passar esse conhecimento para frente, porque quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre o sonho das pessoas, né? Às vezes a maior conquista da pessoa é a casa própria dela, né? Ela parar de pagar aluguel, ela começar a criar um patrimônio, né? Através, né, do real estate, do imóvel, né? Então, existem 2 possibilidades. A possibilidade tradicional do mercado é 2 anos de imposto de renda para você poder qualificar para qualquer tipo de financiamento.
Agora, se você não tem imposto de renda, os bancos entenderam que existe essa lacuna, né? Esse grupo, né, de empreendedores que às vezes não mostram toda a renda deles através do imposto de renda, né? Então criaram muita despesa, Exato, o imposto né? declarado não é tão alto, exatamente, não é o suficiente né? para uma então, qualificação. Nós temos programas de financiamento imobiliário que a gente pode, por exemplo, utilizar 12 meses de extrato bancário da conta da empresa da pessoa. A gente vai contar só os depósitos. A gente não quer ver quanto que sai da conta, nada disso. O banco vai olhar só os depósitos. Quanto que entrou de depósito mês a mês aqui na conta desta empresa, né? E aí, com isso, a gente faz um cálculo lá e gera uma renda para a pessoa através dos extratos bancários. Nós temos um programa de financiamento também que a gente usa só um Profit and Loss, um P&L, um balancete da empresa para poder qualificar, né, também o cliente, né? Então, existem várias possibilidades quando a gente vai fazer, né, uma pré-qualificação para entender o cenário da pessoa, né? Então, pessoal, não é só o imposto de renda, você ainda pode qualificar para um financiamento através de documentos alternativos, né? Eu dei um exemplo hoje lá também, a gente tem um financiamento que a gente consegue financiar com 10% de entrada usando só o 1099 da pessoa, o 1099, né, que é o resumo de rendimentos. Isso para doméstico, né? Para doméstico, exato. Pessoas que moram nos Estados Unidos, né? São residentes aqui nos Estados Unidos, eles conseguem comprar apresentando só o 1099, o 1099, o formulário 1099, né? Que mostra quanto que ela rendeu, quanto que ela ganhou naquele ano, né? Então a gente usa aquilo ali para poder qualificar ela para um financiamento também. Imagina, dando 10% de entrada, você poder comprar sua casa sem ter que apresentar imposto de renda. Eu te diria assim que com os meus clientes, de algumas dezenas de transações que eu já fiz, só 3 utilizaram o imposto. Todos os outros foram extrato bancário ou então carta do contador. Isso. Existe hoje mais de 100 milhões, né, de empresas abertas, empreendedores, autônomos nos Estados Unidos, né? Então, nós somos uma comunidade brasileira que é muito empreendedora, pessoas, né, que buscam, criam seus próprios negócios. Então, esses produtos foram criados pensando no empreendedor, né, na pessoa que é autônomo, e às vezes ele não tem a renda toda declarada no imposto, ele pode apresentar documentos alternativos, né? Sem falar dos estrangeiros, os investidores, que a gente trabalha muito também. A pessoa mora lá em São Paulo. Essa é a minha segunda pergunta, que eu queria desmistificar. Que eu queria desmistificar. Por mais que a gente fale isso no Instagram, a gente converse, o cliente fala: Rodrigo, sou aqui do Brasil, quero investir aí no imóvel nos Estados Unidos e eu quero comprar com 5% de entrada. Aí eu falo: calma, porque você está aí fora. Você está aí fora, você está em outro país. Aí eu queria que você falasse: é possível um estrangeiro comprar um imóvel com 5% de entrada, 10% de entrada? Qual que é o mínimo que um estrangeiro consegue se qualificar para comprar um imóvel nos Estados Unidos? Para estrangeiros é 25% de entrada, o mínimo. O mínimo. Tá? Não existe 24,5%. Não, 25% de entrada o mínimo, tá? Ela pode comprar. Agora muda muito, né? Se a pessoa, vou imigrar para os Estados Unidos, vou conseguir um trabalho lá, vou conseguir um visto de trabalho, você deixa de ser estrangeiro, aí você pode tentar aplicar para programas de residentes, tá? Mas como estrangeiro, renda fora dos Estados Unidos, né? Visto de turista, ou até sem visto, a gente consegue fazer um financiamento para o estrangeiro com 25% de entrada, né? Então, para quem mora fora, né, não tem crédito americano, não tem renda nos Estados Unidos, são 25% de entrada. Minha terceira pergunta, eram 2 para desmistificar, agora vão ser 3. Rodrigo, mas eu já estou em processo de visto. Já está saindo meu green card, eu vou chegar e vou pegar meu social. Aí eu consigo comprar com 3,5% de entrada, não consigo? Depende. Essa é uma pergunta muito boa, depende. Sim e não. Se você chegar e você for contratado por uma empresa para trabalhar como funcionário de uma empresa que você tem histórico de experiência naquele ramo, vamos supor, você trabalha com TI lá em São Paulo e você está pegando seu documento, seu green card, e você vai trabalhar agora para a IBM aqui em Orlando, contratado, você já vem do Brasil com um contrato na mão, de funcionário, né, de empregado daquela empresa e tal, com salário X por ano, sim, você pode aplicar como residente com os menores programas, né, de entrada, de valor de entrada, tá? Não, eu vou vir e vou empreender, vou abrir uma padaria brasileira, aí você tem que esperar 2 anos, entendeu? Não basta só você ter o green card, não basta só você ter a permissão de trabalho, você tem que documentar renda, tá?
aonde que está a sua renda, de onde que você está gerando renda, entendeu? Minha renda ainda está da minha empresa do Brasil, então ainda você continua trabalhando, vai trabalhar, comprar como estrangeiro por um período até você começar a declarar no seu imposto de renda americano, entendeu? Os 3 pilares de financiamento são renda, crédito e dinheiro de entrada, então a gente tem que documentar isso de alguma forma, entendeu? Quando você se torna residente, a barra eleva bastante para você poder, né, qualificar para um financiamento, porque você vai ter que mostrar histórico de crédito, você tem que documentar renda e você tem que, né, mostrar dinheiro de entrada, né? Então, como estrangeiro, às vezes o processo é um pouco mais simples para a pessoa, porque ela não tem que ter renda americana, ela não tem que ter crédito americano, ela só tem que mostrar de onde está vindo a entrada, né? O dinheiro está aplicado aqui no meu banco Itaú, está aqui o extrato bancário, mostra o dinheiro da entrada, está ali, beleza, né? A pessoa consegue qualificar para um financiamento dessa forma. Agora, quando você se torna residente, eu falo muito isso, é muito mais fácil financiar o estrangeiro do que meu vizinho que é americano, né? Então, quando você se torna residente, a barra para qualificação sua eleva. Para os melhores programas de financiamento, você tem que ter renda americana declarada e comprovada. Vão para o programa de financiamento alternativo, aí, né, vai depender do que tipo de documentação você consegue providenciar. Mas, em regra geral, se a pessoa está sendo um executivo ou uma pessoa que trabalha para uma empresa lá em São Paulo, está sendo transferido para uma empresa aqui em Orlando, ele consegue comprar, no primeiro dia que ele pisou aqui, ele já está contratado, a gente consegue fazer um financiamento para ele como residente. Isso seria uma boa notícia para os investidores? Sim, maravilhoso, né? Porque a gente trabalha com muita gente que está nesse processo de transição, né? E eles estão vindo para os Estados Unidos, né? Estão transferindo suas carreiras para cá. Como você tem visto agora em 2025, com essa mudança de governo, o cenário no mercado imobiliário? Então, está muito cedo ainda, né? Para a gente, porque a expectativa era uma, aí logo como começou já mudou um pouco o mercado, a gente estava uma expectativa de redução da taxa de juros do Fed, né, nos primeiros meses, agora ainda não houve, tem o que a gente esperava ter uns 3, 4 cortes no ano, talvez vão ser 2 cortes, mas a gente crê que, né, até o final do ano, né, vários especialistas falam que até o final do ano a taxa de juros, né, do mercado imobiliário americano, ela deve cair. Né? Então, talvez até o final do ano a gente esteja perto dos 6%, 6,5%. Então, assim, é um jogo de xadrez ali, né? Mas a gente crê, esse governo é um governo pró-mercado imobiliário, um pró-investimento, né? Então, a gente acha que boas notícias, né? Em breve a gente vai ter no mercado, que vai... acho que o pessoal em si, né? Os residentes, né? Os americanos estão com otimismo em relação à economia e tudo, né? Então... e a economia ainda está, né, bombando, né? A gente vê a taxa da inflação americana não cai porque a economia está super acelerada, né, aquecida, né? Então, mas vamos ver. Acho que nos próximos meses aí a gente vai ter mais informação para poder sentir como é que o mercado vai reagir. Mas assim, eu acho que a gente trabalha muito com investidor de fora, né? O investidor de fora está acostumado com juros altíssimos, né? No Brasil, na América do Sul, outros países, e quando vem para cá e vê a possibilidade de comprar um imóvel americano, dolarizar patrimônio, tá? Tirar patrimônio do Brasil, vamos falar de Brasil, colocar dinheiro, patrimônio nos Estados Unidos em imóveis com apenas 25% de entrada, dolarizando isso, com juros a 6,5%, 7% anual, é maravilhoso, entende? Então, né, a procura do investidor de fora tem sido cada vez maior, né? Porque vê essas possibilidades e as facilidades de você comprar como investidor ainda.